Olá, pessoal. Professora Cristiane. Nessa semana, nós trabalharemos com série de pagamentos uniforme. O que seria uma série de pagamento? Uma série de pagamento é quando eu tenho mais um pagamento a ser efetuado ou depositado. Então, eu tenho mais que um, eu tenho uma série. Por que série de pagamentos uniformes? Porque esses pagamentos, nesse primeiro momento, devem ser todos de mesmo valor. Então, o que nós vamos trabalhar agora são com séries de pagamentos uniformes. Para que serve série de pagamento? Onde a gente vê série de pagamento? Quando eu vou financiar um veículo, quando eu vou investir na poupança, quando eu vou fazer uma compra que eu vou pagar em diversas prestações, quando eu faço um empréstimo e alguns outros lugares que a gente vai ver. Bom, qual o tipo de cálculo que eu posso efetuar com série de pagamento? Eu posso, por exemplo, descobrir qual é o valor de uma prestação quando eu vou comprar um carro em 24 vezes, sendo que o valor à vista é 50 mil. Então, essa é uma das coisas que a gente consegue calcular. Outra coisa que a gente consegue calcular é, por exemplo, se eu consigo guardar R$ 500 por mês, em quantos meses ou em quantos anos eu vou conseguir juntar o meu primeiro milhão? É outra coisa que a gente consegue calcular. Se eu depositar todo mês R$ 300 na poupança, quanto eu vou ter daqui a um ano? Então, esses são alguns cálculos que a gente consegue efetuar com esse conteúdo. Algumas observações que são importantes. Bom, sempre que eu vou falar de uma série de pagamento, eu vou falar de juros compostos. Nós não vamos ver nesse momento série de pagamento em juros simples. Os pagamentos das nossas séries têm que ser periódicos. O que isso significa? Se eu vou fazer o primeiro daqui a um mês, o próximo tem que ser daqui a 2 meses e assim por diante. Se o período dele for anual, todos têm que ser de ano em ano. Como eu já disse anteriormente, quando a gente fala de série de pagamento, a gente tem que ter um N maior que 1 ou maior ou igual a 2. E o N é sempre um número natural. Eu nunca vou falar 3 pagamentos e meio. Por que eu não vou falar 3 pagamentos e meio? Porque 3 pagamentos e meio, eu tenho 3 pagamentos, se forem de valores iguais, é uma série de pagamento uniforme, e esse meio tem valor diferente, então ele vai ter que ser tratado de forma diferente. Então, o meu N, nesse momento, que será o número de pagamentos, o número de prestações, tem que ser um número natural maior ou igual a 2. Nesse conteúdo que a gente vai precisar daquela fórmula de equivalência de taxas que a gente viu em juros compostos. Por quê? Porque a taxa de juros ela vai ter que estar sempre no mesmo período das prestações. Então, se as prestações são mensais, a taxa de juros vai ter que estar ao mês. Então, é importante que a gente lembre, que a gente saiba fazer as conversões de taxas em juros compostos. Outra coisa importante nesse pedaço é o PMT, aquela teclinha da HP que a gente ainda não usou. Nós vamos começar a usar ela agora. Ela vai representar o valor das prestações, tá? O valor das parcelas, quando elas são iguais. Agora nós vamos ver algumas propagandas em que aparecem série de pagamento. Olha essa primeira. Esse sofá está por 6 prestações de R$ 133,17 e o preço à vista dele é R$ 799. Nesse caso, se você fizer 6 vezes 133, você vai reparar que esse sofá não tem juros para pagamento a prazo. O valor dele a prazo, somando as prestações, é o mesmo valor à vista. Esse tipo de coisa a gente não vai trabalhar em matemática financeira. Nós vamos trabalhar casos em que as prestações têm juros. O que eu quero com essa propaganda? Eu quero que vocês olhem essa parte de baixo que está cortadinha, ó, 60 dias para começar a pagar. Ficou um pouco cortado a propaganda, porque eu recebi ela assim, mas isso é importante para a gente. Todas as vezes que eu tiver uma série de pagamento em que o começo dos pagamentos não é imediato, eu tenho uma série de pagamento diferida, e nós vamos ver esse tipo de série de pagamento mais para frente. Olha essas próximas propagandas. Eu tenho 2 carros super modernos no valor de, o segundo, 16.790 à vista ou 48 prestações de 579. Se você multiplicar 48 por 579, vai dar 27 mil e pouco esse carro. Ou seja, nessa propaganda do carro, sim, nós temos que o valor a prazo já tem juros. Esse tipo de coisa a gente vai aprender. Inclusive, como a gente tem o valor à vista, 16.790, dá para a gente calcular até, mais para frente,
qual é a taxa de juros que foi cobrada nesse financiamento. Já no carro de cima, eu quero que vocês observem uma outra coisa que no de baixo também aparece, mas está com letra menor. Entrada zero mais 60 prestações de 552. O que essa entrada zero quer dizer? Quando eu tenho entrada zero, significa que as minhas prestações, se elas forem mensais, a primeira prestação vai ser paga daqui a um mês. Eu não pago nada agora. Essa entrada, ela poderia ser no mesmo valor das prestações ou ser um valor superior ou inferior a essas prestações. Nós vamos trabalhar tudo isso nos próximos slides. Dá uma olhadinha nesse tipo de série de pagamento. Aqui eu apresento dois tipos de série de pagamento, a pós-antecipada e a antecipada. Então eu vou retomar aquele carro lá que não tinha entrada. Todas as vezes que eu tenho uma série de pagamento sem entrada, ou quando a entrada tem valor diferente das minhas próximas prestações, eu tenho uma série de pagamento pós-antecipada. Então, eu coloquei ali para vocês, sem entrada ou com a entrada diferente das prestações. No caso de compra de carro, é muito comum eu ter a entrada com valor diferente das próximas prestações. Vamos supor que você tenha um carro que vale 20 mil reais, você vai trocar por um que vale 50. Quando você dá o seu carro de entrada, você está pagando 20 mil reais de entrada. É claro que as suas próximas prestações mensais não serão de 20 mil reais. Isso é uma série de pagamento pós-antecipada. O que seria uma série de pagamento antecipada? É quando eu tenho uma entrada que é do mesmo valor das minhas próximas prestações. Então, por exemplo, eu vou comprar um carro em 24 prestações de 3 mil reais, sendo a primeira paga hoje. Quando a primeira é paga hoje, eu tenho uma série de pagamento antecipada. Normalmente, a gente fala assim, são 24 prestações com a primeira hoje, a gente fala que é uma mais 23, para considerar que essa uma é hoje. Bom, nesse slide eu vou apresentar para vocês as 4 fórmulas de série de pagamento. Nós temos 2 para a série de pagamento pós-antecipada e 2 para a série de pagamento antecipada. Uma de VP, uma de VF. Elas não são muito bonitas. Dá uma olhadinha nelas. Elas são um pouco parecidas. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês de onde elas surgiram e por que elas têm essa cara. Inicialmente eu quero que vocês prestem atenção que o PMT não está na fração. Ok? Se o PMT tivesse em cima do traço de fração, eu teria que fazer primeiro a multiplicação. E no nosso caso, nós faremos primeiro a subtração que consta no numerador da fração. Mas nós vamos trabalhar isso daqui a pouco. Vamos prosseguir. Bom, como é que eu vou trabalhar com série de pagamento na calculadora, usando aquelas 5 primeiras teclinhas que são as funções financeiras da nossa HP12C? Nós já vimos 4 delas. A quinta teclinha a gente ainda não viu, que é a tecla do PMT. Como que a gente vai dizer para HP que a gente está trabalhando com uma série de pagamento antecipada ou pós-antecipada para ela saber calcular o valor da prestação? Dá uma olhadinha aqui. Se eu apertar o botão azul G e o botão que aparece o número 7, que embaixo vocês vão ver as letras B e G, essa tecla, quando você aperta G7, vai aparecer na tela da sua HP a palavra Begin. Quando a palavra Begin está na tela da calculadora, isso significa que ela já sabe que você está trabalhando com uma série de pagamento antecipada. Begin, início, ok? Como é que eu faço para tirar esse Begin e, então, para ela trabalhar com uma série de pagamento pós-antecipada? G8. Quando eu aperto G8, o Begin some da tela. Isso significa para a gente que a HP, se não tiver o Begin na tela, ela está trabalhando com série de pagamento pós-antecipada. Ok? Então, agora você já sabe. Begin na tela, série de pagamento antecipada. Sem Begin na tela, série de pagamento pós-antecipada. Isso vai interferir quando eu estiver usando a fórmula? Não. Isso só vai interferir quando eu estiver usando as funções financeiras, que são as 5 primeiras teclas. Vamos em frente. Olha esse fluxo de caixa. O que está acontecendo aqui? Ele não tem nenhum pagamento na data zero. Olha a data zero como está vazia. Quando é o primeiro pagamento? O primeiro pagamento é aqui na data 1. Se eu tenho N prestações a serem pagas e o primeiro pagamento é na data 1, quando vai ser o 80º pagamento? Na data N, ok? Então, se eu tenho 5 prestações pós-antecipadas, o primeiro vai ser daqui 1 mês, se elas forem mensais, e o último vai ser daqui 5 meses. Tudo bem? Vamos ver a antecipada.
Na antecipada, a primeira prestação é na data zero. Então, se eu tiver N prestações, a última não vai ser na data N. A última vai ser na data N-1, um período antes da data N, que seria do número de prestações. Resumindo, se eu tenho 5 prestações na postecipada, a primeira é daqui a 1 mês, a última é daqui a 5 meses. Na antecipada, com 5 prestações, a primeira é hoje e a última, que é a quinta, é daqui a 4 meses. Portanto, série de pagamento antecipada, eu termino de pagar antes do que se ela fosse postecipada. Dessa forma, os juros que a gente vai ter na série de pagamento antecipada é um pouco menor do que na postecipada. Nós vamos começar a falar um pouquinho de valor presente e futuro de série de pagamento postecipada e antecipada. Eu diria que essa parte ela é bem importante para a gente e que, se for necessário, eu aconselho que você escute esse áudio mais de uma vez. Vamos lá. Valor presente. Onde está o valor presente? O valor presente está na data zero, na data da compra. Então, por exemplo, eu vou comprar um sofá hoje. Não importa se eu vá começar a pagar ele daqui a 1 mês ou se eu vá começar a pagar ele hoje. O valor dele à vista é o mesmo. Vamos supor que esse sofá custe R$1.000 à vista. Em que data está esse R$1.000? Na data zero. Na série de pagamento postecipada, a minha primeira prestação não vai ser na data da compra. A minha primeira prestação vai ser um período após a compra. Ou seja, o meu valor presente desse sofá, o valor à vista, ele vai estar um período antes da primeira prestação. Observe essa frase. O valor presente, numa série de pagamento postecipada, está um período antes da primeira prestação. Isso vai ser muito importante para a gente. Já na série de pagamento antecipada, o valor presente está na data da primeira, porque eu começo a pagar o meu sofá no dia em que eu vou comprá-lo, ok? Olha o que eu escrevi naquele slide das formas. Série de pagamento postecipada, o valor presente está um período antes da primeira prestação, porque a primeira prestação está um período após a compra. Na série de pagamento antecipada, o valor presente está na data da primeira prestação. Pessoal, vocês vão ver esse slide mais algumas vezes nessa aula, e essas frases vão ser extremamente importantes para a gente. A hora que eu concluir esse slide, eu aviso vocês para que vocês peguem uma cola desse slide e coloquem bem fácil para vocês consultarem. Então, olha de novo esse slide aqui. O que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre o valor futuro. O que será que é o valor futuro numa série de pagamento? O valor futuro, ele vai estar sempre na data N. Não importa se a última prestação é na data N ou se a última prestação foi um período antes. Esse valor futuro, é difícil pensar nele quando eu falo em comprar alguma coisa. Mas se eu falar em guardar dinheiro, esse valor futuro faz sentido. Então, por exemplo, eu vou começar a guardar dinheiro daqui a 1 mês, vou guardar dinheiro por 5 meses. Série de pagamento postecipada, porque eu não estou começando a guardar o dinheiro hoje. Eu vou começar a guardar daqui a 1 mês. Então, o meu último depósito é daqui a 5 meses. Se eu quiser saber o valor desse que eu tenho guardado no dia do último depósito, eu vou usar o valor futuro de uma série de pagamento postecipada. Vamos supor a outra situação. Eu vou começar a guardar dinheiro hoje, eu vou guardar dinheiro por 5 meses, e eu quero saber quanto eu vou ter daqui a 5 meses. Nesse 5º mês, sendo antecipado, eu depositei alguma coisa? Não. Meu último depósito foi aqui na data N-1, que no nosso caso seria o 4º mês. Se eu usar a fórmula de valor futuro de antecipada, eu vou achar o valor daqui a 5 meses, ou seja, um período após a última prestação. Essas duas frases também são bem importantes para a gente. Qual é a diferença entre as duas? A diferença é que na antecipada, a sua última prestação, o seu último depósito, correu os juros de 1 mês, sendo que na postecipada, o seu último depósito ainda não correu juros. Dá uma olhadinha agora nas frases para VF. VF de postecipada está na data da última prestação. VF de antecipada está um período após a última prestação. Pessoal, eu vou falar disso na próxima sequência de aulas, que são as demonstrações das fórmulas. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. Esse daqui não correu um período a mais de juros?
Olha o período a mais de juros aqui, ó, na fórmula. Observa que o resto da fórmula é igualzinha? Bom, tá aí o nosso slide completinho, com todas as frases, com todas as fórmulas, e é esse slide que vocês precisam ter de cola aí, sempre na mão, para olhar as fórmulas, olhar as frases e entender bem os exercícios, certo? Lembrando que nas nossas provas as fórmulas estarão, as frases não. Por isso é muito importante que vocês entendam o que estão fazendo. O que a gente tem para ver ainda sobre série de pagamento? Demonstrações. Na próxima aula, eu vou passar para vocês as demonstrações de como surgiram essas 4 fórmulas. É muito interessante e vale a pena. Depois, resolução de exercícios sobre série de pagamentos uniformes. Eu vou passar para vocês numa terceira aula, resolução de alguns exercícios e alguns exercícios sugeridos para que vocês resolvam. Na próxima semana, eu vou passar para vocês resoluções de exercícios de série de pagamentos não uniformes. Para isso, vocês precisam estar bem craque nessa parte de série de pagamentos uniformes. Essa parte não uniforme, ela não é muito simples e nós vamos precisar urgente daquelas 4 frases e das 4 fórmulas na mão, ok? Então, não assistam a aula da semana que vem sem isso na mão. E por último, listas de exercícios. A lista de exercícios eu vou separar em 2 partes, uma parte para essa semana, uma parte para a próxima. Quem quiser se aventurar com a parte teórica que a gente viu, já dá para fazer a lista toda. Quem tem um pouco mais de dificuldade, eu peço que aguarde as próximas semanas, ok? Bom estudo, pessoal!